Bom, obrigado, Patrícia. Boa tarde. Patrícia, não, Irineia, né? Irineia, né? Também cumprimentar a professora Patrícia, que está aqui conosco, o professor Pedro, né? E a todos os alunos e alunas que estão aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós realmente, no segundo semestre do ano passado, estivemos juntos em algumas oportunidades que foram assim, muito interessantes para discutirmos temáticos aí relativos à religião, né? Religião e política em especial. E retornamos agora aqui em 2022 para fechar aquele bloco de diálogos que nós estabelecemos aqui com digamos, essa pequena intervenção sobre um dos textos do Peter Berger, tá? Que já não é um texto tão recente assim, mas que, quando foi produzido, gerou assim, uma série de inquietações, né, naqueles que estudavam o fenômeno religioso. Então, gostaria de chamar a atenção um pouco para esse texto hoje e correlacioná-lo com mais um autor que também é uma das suas referências, né, digamos assim. É um prazer estar aqui com vocês e vamos avançar na sequência. Linéia, como você prefere que nós façamos? Isso, sim, tá, perfeito. Então, como eu havia feito nas outras oportunidades, o texto não é um texto tão extenso, né, no sentido físico, mas é bastante extenso no sentido da proposta que ele tem. Então, eu fiz a seleção de alguns pequenos fragmentos para tentar me fixar um pouco neles, né, e vou fazer a projeção, parece que para mim é um pouco mais fácil nesse sentido. Então, acho que em torno de 20 ou 25 minutos, e na sequência nós abriremos aí para as discussões do texto. Lembrando que nos trata de uma aula, mas é muito mais a oportunidade de ouvi-los, né, a respeito do que o autor propõe, né, enfim, não necessariamente concordar com o que ele está apresentando, mas de ver suas conjecturas, eventualmente contestá-lo em alguns pressupostos que ele ali apresenta. Então, eu vou tentar fazer a projeção aqui, só me avisa, por gentileza, se é certo aí. Um minutinho. Isso aqui. Apareceu, né? Bom, então vamos lá. Se houver algum corte de conexão, áudio, vídeo, se me avise, por favor. Pode ser que tenha uma instabilidade aqui, tá? Bom, o texto proposto é esse texto, chamado Escravização do Mundo, uma visão global. Tá? Nós temos aqui uma versão publicada em língua portuguesa, tá? Do Peter Berger, de 2001. E como eu estava dizendo, é um texto que é publicado, portanto, aí na entrada do século XXI, e que, pela trajetória que Peter Berger tem, representou, digamos assim, um marco de ruptura na própria trajetória dele em relação aos seus escritos sobre modernidade, secularização. Tá? Então, é um texto incipiente onde ele faz uma visão geral sobre a questão do que ele considera ser dessecularização naquele momento, quer dizer, e gera uma série de proposições, de indagações e reações também, né? E aí é óbvio que mais adiante, né, no livro que ele publica em 2014, que no Brasil tem a edição aqui da editora Voz, chamado Os Múltiplos Altares da Modernidade, ele sistematiza melhor essas questões que estão apontadas nesse artigo, né, e aprofunda elas, né, digamos assim. Então, respondendo algumas questões. Bom, o livro não é objeto da discussão aqui de hoje, mas sim esse texto que tem, digamos que essa virada nas produções dele, né? Então, ele chama atenção inicialmente para dois questionamentos, né? Estaria o mundo mais distante, né, das religiões? E estariam as religiões restritas ou relegadas à esfera do privado? Então, quer dizer, essa basicamente, essas duas são as questões que ele coloca de fundo, e que são questões muito caras, digamos aí, à discussão de modernidade e secularização. Mas ainda não vamos avançar aqui no texto dele, eu queria chamar a atenção
quer dizer, como é que ele tenta organizar essa discussão, né? Então ele parte de uma discussão de secularização, né? Associando, obviamente, a secularização à modernização, ou modernidade, mas mais especificamente à modernização, dentro da qual se tem como princípio basilar a ideia de racionalização, racionalidade, né? O predomínio da razão, e uma pretensa redução da crença no sobrenatural. Essa pretensa redução da crença no sobrenatural, em especial no espaço público. Né? Então se caminha um pouco por essa dinâmica, né? que não dizia respeito estritamente só aos escritos do Berger, mas de toda uma tradição da sociologia, né? das religiões, que coloca em discussão a secularização e o espaço das religiões na sociedade, coloca em discussão, digamos assim. Então, isso vai acabar sendo contestado por ele em 2000 e a contestação reforçada no livro de 2014, de forma mais, digamos, mais apropriada, digamos assim, mais aprofundada, né? Bom, mas aí eu vou chamar a atenção aqui para um outro autor que ele conhece também, mais ou menos nesse mesmo período, né? E que ele faz referência, não diretamente no artigo, mas, digamos, indiretamente, né? Mas autor que aparece depois na obra de 2014, né? Os Múltiplos Altares da Modernidade, que é acho que a pronúncia é essa, né? Samuel Eisenstadt, com o texto Modernidades Múltiplas, né? Que se tornou, quer dizer, uma grande referência para o Berger e para muitos que vão estudar, portanto, essa ideia de uma modernidade que não é fixa, né? que não é universal, digamos assim. Né? Então, o que é que o Berger vai fazer? Né? Nos estudos sequentes, ele vai emprestar essa conceituação de modernidades múltiplas do Eisenstein para desenvolver as suas reflexões, né? Procurando, evidentemente, demonstrar que essa ideia de modernidade ela está muito focada no modelo que é eurocêntrico, né? que é europeu, né? E que não necessariamente se reproduz nas mesmas velocidades, né? Em outras regiões, do globo. Bom, então aí tem um fragmento do Eisenstein, lá de 2001, que exemplifica um pouco essa questão, né? Ele vai dizer: uma das implicações mais importantes do termo modernidades múltiplas é que a modernidade e a ocidentalização não são idênticas. Né? Os padrões ocidentais de modernidade não constituem as únicas modernidades autênticas, apesar de gozarem de precedência histórica e de continuarem a ser um ponto de referência básico para os restantes. Então, quer dizer, isso, a partir de uma leitura ali, tentando a apropriação do texto do Berger, vai ficar um pouco mais claro, quer dizer, em que medida esse processo de dessecularização que ele está dizendo, não sei que se pode falar de um processo, ele, na realidade, ganharia, digamos, materialidade. Tá? Eu já visto que, associado ao conceito de modernidades múltiplas, ficaria muito evidente que aquilo que se passou no fenômeno europeu, e ainda assim não de forma global, não teria se passado em outras regiões do globo terrestre. O caso japonês, o caso da América Latina, por exemplo, não se aplicaria o padrão, portanto, da tese weberiana ali da racionalização, né? E, portanto, da lógica de retroação das religiões para o espaço privado, por exemplo. Então, essa referência do Eisenstein é fundamental, né? Bom, daí ele vai avançar, chamando a atenção para essa ideia da globalização e etc. Lembrando que o texto do Eisenstein não serve somente para isso. Ele nem escreveu pensando na discussão sobre religião, mas sim sobre modernidade, mas também serve para pensar essa dinâmica, né? Então, ele coloca várias questões aí, como, por exemplo, no fim do século XX, né, a questão da globalização e o papel que o Estado-nação vai ocupar ou vai se ressignificar, digamos assim. E lembrando também, não é só ele que coloca essa discussão, Hobsbawm coloca, outros autores vão chamar atenção para essa mudança
do papel do Estado-nação no final do século XIX, né? E ele fala de migrações, de delinquência, de movimentos sociais, mas fala também da ressurgência de movimentos fundamentalistas, não só políticos, mas também religiosos, né? Quer dizer, no espaço público, né? Diante de um Estado que não detém estritamente o monopólio da violência, né? Não detém mais, porque grupos terroristas acabaram retirando esse monopólio do Estado, né? Grupos máfias, por exemplo, também se enquadrariam nessa dinâmica, mas lembrando que a ressurgência de movimentos religiosos fundamentalistas colocaria em xeque esse Estado-nação e um Estado-nação tipo, digamos assim, tipo ideal, um Estado laico, né? Quer dizer, algo um pouco mais complexo de ser pensado, digamos assim. Bom, outra questão que o Eisenstein chama atenção também que, diante desse conceito de modernidades múltiplas, a ideia dos interesses locais, né, e das novas alianças. Como é que esses interesses locais dialogariam dentro a partir desse conceito, digamos assim, né? Ele fala de alianças que estariam além do Estado-nação, né? Além desse modelo clássico, né? Alianças com organizações transnacionais, ele fala de União Europeia, ele fala de vínculos com enquadramentos religiosos a partir do Islã, do hinduísmo, do budismo, das ramificações protestantes do cristianismo. Quer dizer, interesses que são não necessariamente locais, mas que, perdão, não necessariamente nacionais, mas muito mais locais, e que, não sei se a palavra correta é essa, não sei se prescindem do Estado-nação, mas atuam de uma outra forma nesse cenário, fazem presentes, e dentro dessa lógica, dialogam, evidentemente, com o religioso, vamos pensar assim, né? Dadas as discussões que nós fizemos no ano passado, naquele conjunto de diálogos aqui, isso fica um pouco mais evidente quando nós tratamos, lá no final, acho que foi no mês de novembro, das articulações, por exemplo, entre protestantes e neopentecostais e carismáticos diante do espaço público, né, de uma forma mais voltada para a política partidária mesmo, né? Falando do caso do Rio de Janeiro, São Paulo e etc. Quer dizer, em que medida, quer dizer, algumas vertentes do neopentecostalismo e do movimento carismático já estariam articuladas efetivamente com a política partidária, no sentido de buscar uma melhor alocação dos seus interesses na sociedade. Quer dizer, que a demonstração maior que essa de que essa discussão de secularização, ela na realidade, a secularidade, né, ela não foi levada a efeito corretamente. Então, ele vai dizer basicamente que a premissa sobre a que assentou toda a discussão de secularização é a premissa que não resistiu, a premissa teórica que não resistiu à realidade concreta, né? Ele escreve isso no livro mais recente, embora nesse texto ele já tenha levantado esses elementos, né? Qual a realidade concreta? A realidade concreta é de que as religiões, né, foram os religiosos ao longo, seja do 19 ou do século 20, elas não retroagiram, digamos, para o espaço privado, muito menos abandonaram o espaço público. O que ele vai dizer é que a teoria forçou um pouco essa interpretação, né, acreditando que a ideia de pluralismo, né, pertencente à lógica da modernidade, por si só, exemplificaria essa retroação para o espaço do privado. Esse é um grande erro, né? E aí ele faz uma proposta que eu quero retornar aqui mais ao final da minha fala. Mas ainda ele está baseado um pouco aqui no que o Eisenstein está dizendo, né? Então, para finalizar aqui, né, essa primeira entrada aqui do Eisenstein, né, ele fala também de tensões entre valores pluralistas, né, e valores universalistas, né, que é também muito próprio da modernidade. Então ele recupera essa ideia de tensão
e vai chamar atenção para esses elementos, né? Então ele diz, as apropriações e as interpretações da modernidade, nos seus próprios termos, não estão restritas aos movimentos fundamentalistas. Movimentos religiosos reformistas e também tradicionalistas também operam tensões a partir de valores pluralistas e universais, ambos modernos, referindo-se aos valores, né? Há um paradoxo dos movimentos religiosos identitários pós-modernos, entre aspas, o medo da erosão das culturas locais diante da globalização. Então, acho que está um pouco aí o X do que de alguns elementos que o Berger está chamando a atenção ali também contemporaneamente esses anos 2000, vamos dizer assim, né? Essa ideia, portanto, de um receio diante de uma perspectiva universalizante globalizada, um receio da dissolução das culturas locais e muito mais que isso, das representações de mundo que estão afeitas a grupos, a movimentos e religiões, né? Por vezes que estão arraigadas em espacialidades, digamos assim, né, muito particulares, né? Quer dizer, não há uma dinâmica global que explique esses fenômenos. Nós temos dinâmicas que têm características globais, mas os fenômenos eles atendem a dinâmicas que são, por vezes, muito particulares e muito, muito locais, né? E essa ideia do medo, por exemplo, a partir dessa ideia que o Berger vai, no seu texto, tentar demonstrar, né, lá mais para a parte final, em que, como nós podemos explicar, por exemplo, o reflorescimento, né, de grupos, digamos, religiosos fundamentalistas agora, no mundo tão plural, né? Porque se o mundo é tão plural e aberto, né, para as diversas opções, por que é o reflorescimento do fundamentalismo religioso, né? A explicação está ele parte um pouco dessa lógica do Eisenstein, né? Na realidade, é um receio, né, de enfrentar a perspectiva da mudança que é própria da modernidade, né? E essa mudança gera incerteza. Ou seja, então, o reforço da perspectiva da tradição, né, dos valores vinculados a uma religião, ele eminentemente é nada mais nada menos do que a refutação, né, das mudanças que são próprias e inerentes à instabilidade da modernidade. Então, muito mais fácil se apegar a valores considerados tradicionais que colocam os indivíduos numa zona de conforto e estabilidade, por eles acreditada correta, né, do que enfrentar realmente as mudanças que estão postas. Bom, isso vai avançar para o campo político, para o campo moral também, né? Enfim, está um pouco nessa dinâmica aí, tá? Bom, aí vamos entrar no texto do Berger, né? Novamente. O que ele fala de equívocos da teoria da secularização, né? Ele dirá, bom, em outras palavras, rejeição e adaptação são as duas estratégias possíveis para as comunidades religiosas em um mundo visto como secularizado. Ele tenta desenvolver isso um pouco mais, de modo mais concreto, né? Dando dois exemplos aí, né? Ou melhor, um exemplo da Igreja Católica, mas em dois momentos, que é a questão da posição da própria Igreja Católica diante da modernidade, né? Ele fala do Concílio Vaticano I, né? De uma ideia de crítica à modernidade, isso está realmente posto lá, portanto, de rejeição, né? E depois avança para o Concílio Vaticano II, né? Falando de adornamento. Quer dizer, como é que a Igreja Católica, quer dizer, 100 anos depois, vamos dizer assim, né? Ela passa de uma postura de crítica à modernidade para uma postura de adaptação a essa modernidade, né? E aí, claro que as afirmativas que ele faz logo na sequência precisam ser consideradas, e eu queria também ouvir vocês um pouco a esse respeito, né? Lembrando que, mesmo depois do Concílio Vaticano I, né, na virada para o século XX, travou um pouco, da modernidade, de alguns dos seus elementos. Vamos chamar atenção aqui só para um deles, que é a questão da imprensa, né? A imprensa que é muito criticada pela Igreja no XIX,
logo no início do 20, ou mesmo no final do 19, ela já é utilizada. Bom, Itaí Iriné conhece muito bem, né? Estudou, tem produções sobre isso, né? Então a imprensa é muito utilizada como instrumento pela igreja para, enfim, avançar o seu poder, etc, etc. Então eu não refuto totalmente, mas enfim, ele faz esse jogo então de recusa e de adaptação, né? Digamos assim. Bom, aí, quer dizer, o texto se desenvolve, é um texto que também não é muito extenso em termos físicos, né? Outro ponto que ele vai chamar a atenção aqui, naquele momento dos anos 2000, é o que ele chama de cenário religioso global, né? Recuperando um pouco do que ele já coloca inicialmente, né? Então ele fala de movimentos conservadores, ortodoxos, tradicionalistas, né? E do seu respectivo crescimento, né? Então ele não vai qualificar muito bem a diferença entre conservador, ortodoxo, tradicionalista, mas enfim. Ele fala da ressurgência desses movimentos no cenário global, e de que, quer dizer, alguns deles rejeitam, outros acabam se adaptando à modernidade, né? Mas que, no fundo, eles fazem parte de um ambiente complexo, onde existe realmente uma ressurgência desses movimentos, né? Enfim, e não sei se ele estabelece um diálogo aqui com Karl Mannheim, não sei se vocês teriam alguma leitura nesse sentido, mas o Karl Mannheim vai tratar dessa questão do conservantismo, né? E falando que a questão do tradicionalismo ela não tá muito voltada para o cenário moderno, mas sim, entre essas pré-moderno. Mas essa aí é uma outra discussão, tá? Bom, e ainda tentando fixar um pouco nessa discussão do avanço do fundamentalismo, né? O que eu acabei de dizer, né? Novamente no texto aparece a questão das incertezas. O avanço do fundamentalismo está um pouco nessa dimensão de busca de certeza diante do caos, digamos assim, provocado pela modernidade. Então ele vai dizer, assim mesmo, o termo sugestivo, em se tratando de explicar os desenvolvimentos mencionados assim, sugere uma combinação de várias características, uma forte paixão religiosa, um desafio que foi tido como Zeitgeist, o espírito da época, né? E uma volta às fontes tradicionais da autoridade religiosa. Então, uma definição bastante geral, e depois ele menciona alguns casos aí, um pouco adiante, né? 2 casos aí, né? O primeiro é a questão islâmica, né, que parece muito óbvio desde o início do texto, né, que está posto, ele começa contando lá uma história, né, de como desenvolver um estudo nos Estados Unidos para entender o avanço do islamismo, tido como mais radical, né? Enfim, então ele lança a mão aí metodologicamente de daquilo que chama de dois expoentes, né? A explosão islâmica e a explosão pentecostal, vamos dizer assim, nesse sentido, tá? Então, no caso da questão islâmica, ele vai, portanto, demonstrar, quer dizer, em que medida essa perspectiva do reforço da segurança, vamos dizer assim, né? Diante das incertezas, em que medida isso aparece. Ele vai falar, bom, na relação entre religião e Estado, né? No que diz respeito lá ao papel da mulher, códigos morais de comportamento cotidiano, né? Questões relativas à tolerância religiosa e moral, e etc. E aí ele chama atenção para algo que realmente é verdadeiro, né? Quer dizer, o ressurgimento islâmico não se limita aos setores menos modernizados ou atrasados da sociedade, como os intelectuais progressistas gostam de pensar. Então, isso está muito além, né, dessa questão de que quer dizer, o fundamentalismo, não só o ressurgimento islâmico, mas que é uma coisa, né? E o fundamentalismo vinculado a um certo ressurgimento islâmico estariam articulados a setores atrasados, né? Acho que isso não tem muito a ver necessariamente, né? Então ele faz questão também de pontuar esse elemento islâmico, vamos dizer, como um dos expoentes dessa, eu chamaria talvez de reação, inclusive, né? Bom, e depois, a questão evangélica, que ele também pontuou, que eu acho que é um pouquinho mais
é um pouquinho mais complicada, né, digamos que do que a questão islâmica apontada ali inicialmente, tá? Ele resolve, e aí acho que ele está ali num artigo que é que era uma conferência na realidade, né, de uma reflexão mais ampla, assim, sem ainda precisando naquele momento de um enraizamento histórico, digamos que melhor, quando ele fala de elementos que estão relativos à questão evangélica, talvez muito com um olhar norte-americano ainda, né? A partir da sociedade norte-americana, e falando algumas coisas sobre América Latina, mas sem muita base ali empírica, né? De produção científica. Bom, e por que isso? Vamos lá para ver o que ele fala, né? Ele diz assim: o componente mais numeroso dentro da explosão evangélica é o pentecostal. Combina a ortodoxia bíblica e moralidade rigorosa com uma com uma forma estática de culto e uma ênfase na cura espiritual. Bom, não é só isso, né? A gente conhece um pouco a discussão aqui no Brasil, pelo menos no caso brasileiro, não é necessariamente, as ênfases não são necessariamente só essas, como cura espiritual, etc. Se você pegar a Internacional da Graça de Deus, Universal do Reino de Deus, etc., Deus é amor, essas igrejas evangélicas neopentecostais, vai saber que não passa só por isso, né? Aí ele diz, especialmente na América Latina, a conversão ao protestantismo provoca uma transformação cultural. Atitudes novas em relação ao trabalho, ao consumo, um novo ethos educacional e uma violenta rejeição ao machismo tradicional. As mulheres têm um papel chave nas igrejas evangélicas. E também, isso não é falso, mas também não é totalmente verdadeiro, né? Então aí, lembrando que é uma conferência geral, né? Mas se nós avançarmos para problematizarmos essa afirmativa em relação particularmente ao Brasil, nós veremos que essa lógica não é, pelo menos, por exemplo, em relação à questão do machismo, ela não está posta nesses termos. Bom, aí caminhando mais para a parte final ali da abordagem que ele faz, né, ele vai chamar de exceções a tese da dessecularização, ou seja, vai dizer que em alguma parte da Europa a secularização realmente ela funcionou, né, digamos, integralmente, pelo menos relativamente, né? E aí ele fala do declínio da experiência institucional, quer dizer, como teria funcionado. Primeiro, pela via do declínio da experiência institucional. Vamos pensar ali o caso da França, ele vai falar da redução das práticas devocionais, né? Ou das práticas voltadas diretamente à prática institucional, a questão do ir à missa, né? Da frequência religiosa ao templo, por exemplo, e outras mais que ele menciona, né? E um segundo elemento que caracterizaria, portanto, essa exceção de secularização seria o que ele chama de uma subcultura iluminista progressista, tida por ele, portanto, como, digamos que aí, vinculada a uma elite intelectualizada, digamos assim, que teria em tese, incorporado realmente as ideias do iluminismo, todo o processo de racionalização, os elementos da modernidade, etc. Então, estaria distante, realmente, estaria impermeável ao avanço do elemento religioso, digamos assim. Né? Bom, então, duas variáveis seriam as exceções. Ele vai citar o caso da França, por exemplo, como sendo talvez um dos mais expressivos. Né? Bom, parte final do texto, né? Ele fala de uma religião ressurgente, né, de origens e perspectivas, e tem algumas questões postas aí. A primeira delas, quais são as origens da ressurgência da religião em todo o mundo? O primeiro ponto que ele coloca é a ideia que já foi dita aqui, né, do solapamento da certeza, ou seja, a religião ressurge no mundo contemporâneo também contra esse solapamento das certezas, né, quer dizer, a modernidade promove o solapamento das certezas e as religiões ressurgem no sentido de atribuir certezas aos indivíduos, né? E uma segunda variável para se pensar também, né, é o ressentimento à cultura da elite. Essa cultura que a gente acaba de mencionar aqui anteriormente, subcultura iluminista, que ele fala, né? Então, ele vai dar alguns exemplos lá no texto, falando que esse ressentimento também, essa cultura que é
de elite, que é na realidade que se pretende, digamos, superior por ser pautada nos elementos mais racionais, segundo ele. Isso gera um ressentimento em algumas camadas sociais, em alguns agentes sociais, vamos dizer assim, e isso, por vezes, contribuiria também para uma adesão desses indivíduos ao ressurgimento das religiões. Então, você tem dois vieses aí que poderiam contribuir para pensar esse ressurgimento. Então, outro ponto também a ser destacado. Né? E aí, mais para o final, quer dizer, as religiões ressurgentes diferem em sua crítica à ordem secular? Parece que são pontos de reflexão que são fundamentais aí, né? No sentido de que sobre a superficialidade de uma cultura que tenta prescindir da questão da transcendência. Né? Então, eles, dependendo de uma situação ou outra, eles vão discordar de um elemento ou outro, mas no fundo existe uma convergência, a crítica como que ele diz aqui? Aquilo que prescinde, né, da referência transcendente. Bom, é o que se espera das religiões também, né? Se fizessem algo diferente. Né? Bom, e aí ele fecha, portanto, o texto com um bloco que ele chama de ressurgência religiosa e questões mundiais. Algumas notinhas que ele coloca no final, falando de política internacional, guerra, desenvolvimento econômico, direitos humanos, justiça social e etc. Extremamente conciso, né? Então não há um desenvolvimento mais pragmático daquilo que ele coloca. Eu acho que 2 pontos que me chamaram mais atenção aqui no texto quando ele está falando de valores funcionais, né? Ali relativos ao desenvolvimento econômico, ele recupera um pouco a ideia da contribuição do protestantismo, né, para o desenvolvimento do capitalismo, e volta a reforçar um pouco aquela história antiga que a gente já conhece, que o catolicismo não teria as mesmas premissas do protestantismo histórico e, portanto, não teria contribuído para um desenvolvimento mais racional, né, mais racionalizado da economia, onde o catolicismo teria estabelecido colônias, na América Latina, por exemplo, ali para baixo. Então, ele reforça um pouco novamente essa tese. E a questão dos direitos humanos e justiça social, ele fala de rede de interesses, né, de vínculos a classes sociais, dizendo que as religiões também atuam um pouco nessa dinâmica, pensando talvez menos em direitos humanos, mas em justiça social. É o que ele acaba apresentando para nós. Até aqui eram apenas algumas... deixa eu só reduzir aqui. Algumas observações que eu acabei fazendo em relação ao que ele chama atenção. É um pouco inevitável, porque o texto ele é pequeno, mas tem um caráter bastante geral. Então, eu decidi reforçar esses pontos, né? Procurando demonstrar que ele acaba partindo de discussões que estão ali meio em torno dele e que ele não revela no texto necessariamente, né? Ele revela aqui os múltiplos altares da modernidade, que é esse livro aqui que eu tenho as mãos, né? Que é de 2014, a versão que vem em português de 17, se não me falha a memória, e ele faz uma introdução explicando isso. Ele fala, olha, escrevi aquele texto em 2000, bateram muito em mim, etc., mas realmente algumas coisas eu não estava tão certo, outras eu reafirmo aqui, e ele vai. E aí que eu queria chamar atenção a isso, né? Ele fala aqui, nessa obra de 2014, de um novo paradigma. Ele vai dizer que está superado o paradigma da discussão de modernidade e secularização. Isso está por fora. Ele diz que ele acreditou nisso ao longo da vida, produziu muito sobre isso, mas ele viu que ele estava errado. Tá? Porque a realidade concreta o induziu a ver que a teoria estava errada. E por que ela estava errada? Porque eles haviam cometido um erro de interpretação em relação à teoria, especialmente na questão do pluralismo. Acreditava, então, que com a chegada da modernidade e a ideia de pluralismo, já que o saber, por exemplo, né, não está mais vinculado, digamos que à escolástica, lá atrás, né, ou, no caso francês, por exemplo, quer dizer, a chegada da república, né, que derruba a monarquia absoluta de direito divino, você tem uma pluralidade ali
a ideia de liberdade está posta dos direitos individuais, das escolhas individuais. Ele fala que essa ideia, portanto, do pluralismo foi mal interpretada no sentido de que ela, em tese, levaria para a esfera do privado o elemento religioso. Ele diz que não. E aí ele realmente diz, olha, eu quero fazer uma outra proposta, que é a ideia, sim, de um paradigma pluralista, mas de um pluralismo de coexistência. Ou seja, no espaço social, vamos chamar assim em termos de esferas, né? As esferas coexistem. Uma não anula a outra. Quer dizer que a ideia das liberdades individuais, das escolhas individuais, no processo de racionalização, não levaria necessariamente à anulação do fator religioso, nem muito menos a sua condução à esfera privada, tá? Mas sim a coexistência no espaço público. Essa é a ideia. Ele acrescenta no livro de 17. Então ele fala em duas premissas dentro dessa lógica. Primeiro, coexistência de diferentes religiões no espaço público. E dois, coexistência de discursos religiosos com discursos seculares. Então, se... Vamos pensar. Eu também não sei se ele está totalmente certo, né? É reflexão. Se essa ideia de um pluralismo de coexistência que ele lança, ele está dizendo que é uma tese aqui, né? Um novo paradigma. Se ela realmente tem validade, talvez ela pudesse ser avaliada também a partir do que o Eisenstadt fala. Aí eu entendi melhor a situação. Ele vai dizer no livro dele que ele, agora em 2014, ele se baseia no Eisenstadt e no outro autor, que eu aí confesso que eu não conheço, o Alfred Schutz, né, que fala de realidades múltiplas. Então, no fundo, ele está usando o Eisenstadt e esse Schutz, com o qual eu tive contato, para formular a ideia de modernidades múltiplas, no sentido de que uma coisa é ocidentalização, europeização, vamos dizer assim. Outra coisa são a ideia de modernidade que se opera em diversas regiões do globo em velocidades diversas, e não em escalas hierárquicas, digamos assim. Então ele pega isso e vai dizer, bom, muito bem, então pode ser que ali na Europa Central, na França, na Alemanha, o processo de secularização tenha se dado mais ou menos de uma forma mais efetiva, mas ainda assim admite problemas, né? Mas em outras regiões do globo, não. Há uma coexistência. Você pega o Japão. Tanto que o Eisenstein escreve sobre o Japão. Né? Você pega o Japão, você tem lá, vamos colocar entre aspas, a modernidade, não precisa nem falar do Japão, né? Com a tradição, né? Ele joga posta ali efetivamente. Então, tem templos shintoístas colocados no topo de edifícios. Né? Uma ideia de redimensionamento ou de uma... tem um termo para isso. Reterritorialização do sagrado, talvez seja melhor isso. Né? Um negócio bem interessante. Então, a ideia da coexistência, né? De discursos religiosos e discursos seculares no espaço público e não a ideia que ele havia acreditado ao longo da sua carreira toda de que o religioso teria se deslocado para a esfera do privado. Tá? Bom, é um pouco isso. Na realidade, é uma exposição do texto com um pouco de uma tentativa de interpretação a partir do Eisenstadt. Eu sei também que há linhas que reafirmam o princípio mesmo da secularização, né? E um pouco desse pessoal está na Universidade de São Paulo, né? O Reginaldo Prandi, Perucci, parece que vão numa outra linha totalmente diferente. Estou dizendo isso porque eu tenho um orientando aqui de doutorado que estuda o protestantismo no Brasil, os neocalvinistas. Para quem não sabe, os neocalvinistas, por exemplo, né, o atual ministro da Educação e o mais jovem ministro da Suprema Corte são neocalvinistas, vinculados ali o pessoal de Bauru, São Paulo, né? E eu descobri isso por conta do meu aluno de doutorado, que ele estuda essa turma. Ele estuda os teólogos que instruem esse pessoal. E ele falou, olha, eu acho que a pessoa da USP está mais certo. Eu falei, então vai com Deus. Quando a banca te encontrar na defesa, você se defende. Né? Mas é um debate que não está encerrado, tá? Acho que é uma via aqui, mas eu tentei trazer para a gente pensar conjuntamente e etc. Bom, é isso. Obrigado, então, Irineia e Pedro, pela atenção. Patrícia também por aí. Agora os colegas, vamos dialogar, né? Não sei se eu tenho muitas respostas. Acho que a gente tem que pensar juntos aqui, a partir do que ele coloca, e
Vamos ver o que dá. Muitíssimo obrigada, Cândido, mais uma vez. Muitas questões, pessoal. Eu li esse texto e realmente fiquei ali só nas anotações, marcações. Mas vamos abrir a roda e ouvir. Quem quiser fazer os primeiros comentários, perguntas também para o Cândido, quiser fazer diretamente, fique à vontade. Eu vou pedir logo a palavra, Iriné, porque eu vou ter que falar e vou ter que sair. Tudo bem. Eu fiz questão de escutar até o final, mas aqui eu já tenho que sair. Eu fico pensando, Cândido, obrigado pela sua exposição. A gente fala tanto de eurocentrismo, né? E de vez em quando, ou não poucas vezes, a gente engole conceitos eurocêntricos de maneira tão ingênua, né? Para mim, o conceito de secularização é mais um deles. Isso na minha avaliação, talvez muito rápida, né? Porque até pela matriz histórica que você pega, né? Quando se começa a falar de secularização, isso nem se refere à Europa toda, isso se refere àquele nichozinho, né? Que você já mencionou, França, Alemanha, e sei lá se tem mais alguma dessas nações aí do centro da Europa. Ora, o pessoal não perguntou para a África, né? Se na África também as coisas aconteceram assim. Não perguntaram para as populações sequestradas da África para cá se as coisas são assim, né? Então, eu não sei. Quer dizer, quando o Berger vai e reconhece, né? Secularização, não, eu me equivoquei. Ele, inclusive, está falando dos Estados Unidos, né? Onde ele já morreu, já deve ter morrido, né? Mas ele é de 29, então já tem 90 e tantos anos. Nos Estados Unidos, que está muito longe de você poder falar de uma nação secularizada, né? Então, o padrão que eventualmente terá servido para a Europa se quis aplicar com muita facilidade, com muita rapidez, né, para outros cenários, para outras conjunturas. Então, eu queria, na verdade, corroborar o movimento que esse artigo sugere, a meu ver, radicalizando-o mais. Né? O conceito de secularização me parece equivocado em si mesmo. O pessoal parece que confundiu um pouco o que estava acontecendo na França, na Alemanha, em algum outro lugar, em determinados setores da sociedade, com uma espécie de descristianização que acontecia na Europa, com maior ou menor intensidade. E o pessoal entendeu que essa descristianização acarretaria justamente essa privatização da religião e não sei o quê. Né? Basta olhar para a Europa agora para a gente ver, né, na França, enfim, principalmente na Europa mais ao sul, né, a presença do Islã de maneira marcante, mas também na Inglaterra, nos Países Baixos. Né? Enfim, me parece um conceito estranho que a gente continue apostando nele, né? Ou que haja gente, como você acabou de citar agora no final, né? Apostando nesse conceito para pensar realidades como as nossas, né? Como aquelas que a gente experimenta no nosso país. Era isso que eu queria, só a título de comentário, agradecer a sua exposição e realmente pedir licença. Eu tenho que me ajeitar aqui para outra atividade. Um Tudo bem, abraço, obrigado. então. Abraço, Pedro. Obrigado, Pedro. Um Obrigada pela abraço. presença. Tchau, tchau. E até quarta-feira. Até quarta, companheiro. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo. Cândido, acho que você quiser comentar os comentários, Pedro, a gente pode seguir, ou se mais alguém quiser também já falar agora. Não, acho que pode seguir, tudo bem. A gente pode. Tá, vamos Volto mais acumular adiante aqui e deixar então o mais pessoal uma falar. rodadinha. Mais alguém, pessoal? Levante as mãozinhas ou abra o microfone, por favor. Patrícia que abriu a câmera. Séfora levantou a mão. Séfora, por favor.
Pode falar, querido. Oi, boa tarde a todos. Professor Cândido, obrigado pela explanação e pela indicação do texto, gostei muito. Eu só conhecia isso de forma muito rasa, esses temas de forma muito rasa, então achei muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta, que é a seguinte, logo no começo do texto, o autor, deixa eu achar ele aqui, está fechado? Está aberto. Logo no começo do texto, no segundo tópico, equívocos da teoria da secularização, ele explica o que ele entende de secularização. No segundo parágrafo, ele fala, ainda que a expressão teoria da secularização, né? Aí ele fala, a ideia é simples, a modernização leva necessariamente a um declínio da religião, tanto na sociedade como na mentalidade das pessoas. Partindo desse conceito dele de secularização, eu entendo a discussão dele, mas eu entendo. Eu acho que esse é um conceito. Eu já vi muitas vezes, talvez eu tenha entendido errado quando eu estava estudando, mas eu já vi muitas vezes esse conceito de secularização muito mais voltado para o movimento que aconteceu de separação do Estado da Igreja. Aqui no Brasil, por exemplo, e na Europa também, né? O Brasil seguindo a Europa. É uma questão de conceito ou eu que tinha entendido errado? Esse conceito dele é o conceito abrangente? Posso responder? Pode. Claro, claro. Tá. Obrigado pelo questionamento. Eu sugiro também para todos nós, né, a leitura do livro dele de 2014, que veio publicado em 2017, né, Os Múltiplos Altares da Modernidade, onde ele vai desenvolver isso bem de forma mais concreta. Então, ele tem dois processos, né? A gente fica sempre pensando ali França, Alemanha e Inglaterra, né? Especialmente a França, que é o epicentro com a Revolução Francesa no século XIX, embora a questão da modernidade não tenha se desencadeado única e exclusivamente na França. Mas quando se falava em secularização, um pouco o Pedro já tocou nesse elemento. A ideia, portanto, de transformar espaços que eram considerados religiosos e sagrados em seculares, né? em laicos, digamos assim. Isso, por exemplo, monastérios, espaços que pertenciam à Igreja Católica, que no primeiro momento os revolucionários da França fizeram isso mesmo, efetivamente, né? Travou um pouquinho, Cândido. Então, Oi, desculpa. Não, deu uma travadinha. Tá, vamos tentar recuperar aqui, tá? Parou nos templos. Tá, então, alguns templos católicos, por exemplo, né, que eram considerados espaços sagrados, são secularizados, eles passam as mãos do poder público estatal, tá? Então, se transformam em outros espaços que não espaços religiosos. No fundo, a ideia de secularização, dentro da lógica da modernidade, é um pouco a ideia de que, portanto, o fenômeno religioso ele será afeito mais à esfera do privado, tá? Longe do espaço público necessariamente. Não que ele fosse desaparecer, não é isso. Já o que você está mencionando é a questão da laicidade de Estado, né? É um processo que está próximo, é o descolamento da religião da base do Estado. O Estado não tem uma religião, tá? E aí foi aquilo que a gente tratou no ano passado, né? Que eu usei lá fugiu o nome do autor agora, mas a gente tratou, portanto, dos princípios do Estado laico, né? Quer dizer, o Estado deve conservar um mínimo comum para a presença das religiões, dos fenômenos religiosos, das experiências religiosas na sociedade, mas esse Estado não persegue, esse Estado não protege, ele não adota nenhuma religião. Tanto que o Marx vai escrever isso lá pelo final do século XIX, né? Nos primeiros escritos sobre a questão judaica, ele vai falar isso, mas aí ele desenvolve isso mais adiante, por exemplo, depois. Então, Estado, né, questão da laicidade, sociedade, secularização. Acho que era isso. Joia, entendi perfeitamente. Obrigada, professor. Patrícia? Pode ser. É sempre um prazer ouvir o professor Cândido. É um tema que me interessa bastante, por isso até, né, pedi aí acesso à sala, que é a questão da modernidade. Foi uma excelente exposição, acho que trouxe pontos aí elementares e uma discussão bibliográfica bastante atualizada sobre o tema. Mas, para além das questões que foram colocadas, né, eu acho que tem um ponto que até gostaria de ouvir um pouco mais, que é a participação, né, da igreja e da religião, de modo geral, com a própria formação da modernidade, né?
porque a gente vê dentro da historiografia uma reflexão que sempre coloca, ou tende a colocar, principalmente a Igreja Católica, ou movimentos, né, mais históricos das religiões como opostas, né, ao processo de composição da modernidade. Quando me parece que a religião ela faz parte da composição da modernidade, né, ela não está fora, ela constitui a modernidade. Embora haja, né, um processo de reação, um discurso contrário à modernidade, ela constitui essa modernidade também. Esse é um ponto. E acho assim, pensar no caso, né, a própria secularização, e o que me chamou a atenção na fala de hoje é a dessecularização, né? Como é que seria isso em termos... Porque assim, a gente vê muito documento falando sobre a dessecularização, né? A gente trabalha com documento, né? Então, existe, sem dúvida alguma, por parte da própria composição do Estado, uma tentativa de produzir um regimento legal que esteja fora do escopo da religião, né? Quando, na verdade, isso acontece, a gente se apoia nesses documentos, eu acho que é inevitável, daí, né, toda essa reflexão em torno da composição do próprio Estado, né, e acho que, em alguma medida, tem que haver também uma diferenciação entre Estado e nação, né, porque me parece que o Estado vai para uma direção e a nação vai para outra direção, né, a nação como um elemento que está mais próximo dos movimentos populares, da formação de uma cultura, etc., e o Estado como um ordenamento político mesmo, né, legal. Então, e quando a gente olha para a nação, a gente não vê, né, essa separação entre religião e existência, de modo geral, né? E quando nós olhamos para o Estado, sim, nós vemos uma racionalidade iluminista, que seria aquilo que propõe, né, essa separação, me parece. Então, esse é um ponto também, eu acho que é importante dessa reflexão. Eu não fiz parte dos outros encontros, né? Então, acredito que tem muita coisa que já foi discutida, já foi falada, né? Acabo pegando aqui um recorte de tudo. E por último, né, a relação entre secularização, dessecularização, né, e pensamento religioso ou não religioso com a educação. Porque me parece que a educação seria o espaço por onde ocorre, né, de fato, a legitimação, né, de um pensamento que é religioso ou um pensamento que não é religioso. Não que a educação pública ela dê conta disso, porque acho que a maior prova de que não dá conta, né, é o avanço dos fundamentalismos, né? Mas por outro lado, já tem autores falando bastante, e de uma forma muito significativa também, sobre a ausência do Estado, né, até no campo do próprio ensino religioso. Tem um pessoal que está trabalhando aí com o ensino religioso por conta da nova BNCC, que coloca, né, o ensino religioso agora como uma área que está fora das ciências humanas, abrindo ali uma brecha enorme para uma reflexão que me parece que talvez agora tome um rumo um pouco diferente, né? Como é que se pensa em ensino religioso fora das ciências sociais humanas e quem é que vai dar essa disciplina, enfim. Mas o que se coloca, né, também em torno disso é a ausência de uma participação do Estado no que tange a própria composição das instituições religiosas e que gera uma espécie de vulnerabilidade da sociedade civil, né, em relação aos movimentos religiosos, que acabam indo numa direção do fundamentalismo pela ausência, né, de mecanismos formadores no campo da própria religião. Então, existe aí uma complexidade, uma contradição difícil, me parece, né? Porque a ausência do Estado, ela gerou, dentro de um conceito que é meu, agora me veio aqui, né, uma espécie de vulnerabilidade da sociedade civil em relação aos movimentos religiosos. E que tem tudo a ver com essa questão da globalização, né, e da pós-modernidade, das incertezas, né, da ausência de perspectiva, de um mundo distópico também, né, que é um outro aspecto que me parece que
do outro lado, na outra ponta, gera os fundamentalismos como movimentos extremamente conservadores, né, contra qualquer coisa que se diz moderna, pós-moderna, ou sei lá, que dialogue aí com essa tendência da globalização. E até o próprio fanatismo faz parte de um movimento global, né? Porque a coisa é transnacional também. Era um pouco disso só que eu queria trazer aqui. Acho que são várias questões diferentes entre si, mas que fique à vontade, né, Cândido, para falar o que você quiser em relação a esses temas. Mas foram coisas que me ocorreram aqui ouvindo a sua fala. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço pela presença aqui também. Enfim, você fez várias considerações importantes. Eu começaria pela final, né? Em primeiro lugar, é que nós, historiadores e historiadoras, inclusive eu, durante muito tempo, eu fui sempre na onda da ideia de secularização, né? Você tem que montar o seu trabalho de mestrado, de doutorado e escrever, você vai se referindo à historiografia, à sociologia da religião e outros autores. Então é isso e tá tudo certo e vamos seguir para frente, que é isso aí mesmo, né? Então depois você começa a encontrar aqui e colar uns autores dizendo, bom, mas calma, não é só isso, né? Então não é tudo isso. Mas eu diria que a questão talvez esteja aí, por exemplo, se o paradigma que ele propõe, que o Berger propõe, dessa ideia de um pluralismo, da coexistência, né? Se ele está correto, a ideia é onde é que fica a questão da mediação nesse sentido, né? Porque ele fala em coexistência de diferentes religiões no espaço público, coexistência de discursos religiosos e discursos seculares, né? Digamos, na ágora, vamos dizer aqui, né? No espaço público mesmo. Quer dizer, então a mediação se faz por onde, né? Aí você coloca o papel do Estado, né? Falta a mediação do Estado. Então, no ano passado, nós discutimos um pouco essa ideia de que ao Estado cabe estabelecer os princípios jurídicos de um mínimo comum de coexistência para as escolhas individuais e coletivas, né, dos indivíduos, etc., na sociedade, e para a coexistência das religiões. Quer dizer, então, o Estado deve garantir esse mínimo comum, mas ele também não persegue nem discrimina, né? Então, essa é a questão. Talvez, a depender do país em que o Estado seja mais laico ou menos laico, essas questões estejam mais claras dessas mediações, digamos assim, entre os discursos religiosos e seculares, né, por conta da coexistência. Tá? Bom, você menciona depois também a questão você tocou no ensino religioso, acho que é outro ponto importante. Por acaso eu vim acho que foi ano passado, acho que foi dia 13 de dezembro do ano passado, de uma tese de doutorado da Keila Patrícia Gonçalves, na Unesp, em São Paulo. E a tese é exatamente sobre o ensino religioso no Brasil. E ela vem até 2018, né? Uma tese muito boa, lá da Unesp. E ela trata dessa questão realmente da presença do ensino religioso no currículo básico, né? Digamos assim, com optativa. E ela faz umas reflexões, além de jurídicas, do ponto de vista que ela estudou as audiências do STF, toda a legislação, etc. Estudou o BNCC, estuda documentação diária, etc. E ela vai chegar, uma das conclusões é de que, por exemplo, no cenário jurídico atual da BNCC e etc., há uma tendência digamos que a área responsável por ministrar essa disciplina no currículo básico é uma área que, segundo a tese, está vinculada com o cristianismo. Cristianismo católico e cristianismo protestante. E a área é ciências da religião. Então ela demonstra que, historicamente, desde o início do século XX, já havia um debate para saber se o ensino religioso iria para as mãos do sociólogo das religiões ou do historiador das religiões, tá? E surge, portanto, uma discussão que a gente sabe que vem muito também do Rio, PUC de São Paulo, né, de fora, de outros lugares, e que caminham para a área de ciências da religião. E, portanto, diz lá, bom, o profissional responsável é esse. E aí ela diz na tese, bom, esse é formado em teologia, em filosofia, etc., e ele tem uma base muito cristã católica, cristã protestante. Bom, e aí é onde entra, portanto, as religiões afro, né, e outras que não têm essa formação acadêmica por natureza, né, tá?
quer dizer, esse ensino vai ser dado de que forma? Bom, mas aí é um debate bastante amplo também nessa discussão. Bom, e também lembrando que lá na tese nem todos os estados adotam essa linha, né? Acho que parece que o estado de São Paulo que vai numa linha mais da história das religiões, algo nesse sentido. Então, depois eu posso encaminhar a tese, se vocês quiserem, eu passo para a Inela, repasso para vocês no grupo aí, que é bastante interessante. O retorno não sei se é o retorno, né? Talvez seja a ressurgência, reavivamento, né? Do fundamentalismo político ou religioso, talvez os termos sejam melhores nesse sentido, né? Não parece que eles tenham desaparecido nunca, eles estiveram ali, só que de forma não hegemônica, vamos colocar assim, de forma minoritária na sociedade ao longo dos últimos séculos, né? Aí eu acho que o Berger vai chamar a atenção por um lado, quer dizer, no caso do fundamentalismo religioso, ele vai dizer, bom, é a incerteza que a modernidade gera, ou para alguns, entre aspas, ele coloca pós-modernidade, né? Ele nem acredita porque ele coloca entre aspas. Essa incerteza gera, portanto, para muitos, a necessidade de buscar, portanto, um espaço de certeza, né? E esse espaço de certeza, teoricamente, estaria nas mãos de algumas. Tem várias coisas pelo meio do caminho, né? O próprio papel do Estado-nação, que foi sendo relativizado. As contradições do capitalismo vão chegando a um limite e as contradições reverberam na dinâmica social e econômica, e grupos políticos, agremiações, tradições, culturas políticas extremistas de direita, digamos assim, quer dizer, veem esse momento para fraturar mais o tecido social, né, para instrumentalizar os seus discursos de intolerância, etc. Então, também tem essa pista, né? E tem uma pista que é da própria constância, né? De que os grupos, ideias e movimentos sempre extremistas sempre estiveram ali na sociedade, mas que, quer dizer, eles se aproveitam de momentos de crise, né? De crise de legitimidade política ou de crises econômicas para se sobressaírem no debate político. Quer dizer, esses movimentos não desapareceram, né? Se pegar, vou dar um exemplo muito rápido aqui, a ideia de um fascismo francês, né, sob Vichy, a ocupação nazista na França, né? Há escritos que vão dizer que aqueles colaboracionistas franceses que ajudaram os nazistas, eles eram fascistas efetivamente. Depois esse período passa, tem o pós-guerra, e alguns desses indivíduos não são presos nem morrem, eles vão parar na fundação do Front National, que era a extrema-direita neonazista francesa, que se desintegra nominalmente recentemente, pós 2014, e agora se chama-se Rassemblement National, que é uma estratégia também para descolar o nome da FN, que era fascista, para um nome mais bonitinho, etc. E tal. Então eles sempre estavam lá, estiveram lá. Né? Eles têm os livros de referência, têm as pessoas de referência, têm as tradições, têm as bandeiras, têm os grupos que são mais voltados ao nazismo, outros que nem tanto, então, etc. Então, tem várias bases essa questão do fundamentalismo religioso e político, né? Enfim. Acho que pensando um pouco com o que você falou, Patrícia, né? Acho que a gente não tem tanta resposta para isso, mas acho importante refletir sobre as pistas que o Berger vai trazendo aqui diante, e pensando também em conjunturas que são díspares, né? Acho que é isso. Obrigado pelas reflexões, tá? Obrigada, Cândido. Obrigada também, Patrícia, pelas excelentes colocações, assim, que vai instigando o debate, né? Pessoal, eu quero fazer também alguns comentários, mas eu queria, lógico, primeiro dar aí a vez para o pessoal que está participando. Por favor, Lídio, César, Tina. Séfora já fez perguntas, não sei se tem outras. A Altina está meio disfarçada lá do trabalho, talvez não consiga falar. O Lídio, por exemplo, eu gostaria que perguntasse, porque Lídio Cândido está na construção da dissertação de mestrado dele, trabalhando com clero no século XIX no Brasil, aqui em Alagoas, e fazendo muito a discussão entre o papel desse clero como funcionário público, como funcionários da igreja, e naquele momento ali de tensionamentos que vai dar depois para a questão religiosa.
Lembra que, Lídio, você estava batendo um pouco a cabeça aí com esse conceito de secularização? Aproveita o momento e a orientadora chata aqui, né? Já botando ele na fogueira. Mas se não quiser falar também, tudo bem. Alô, alô, estão me ouvindo? Sim, pode falar. Tá tudo travado aqui no meu computador, não sei se vocês estão conseguindo me ver, Não mas estamos te tá vendo, mas estamos te ouvindo bem. Talvez é melhor continuar, não ligar a câmera não, porque às vezes dá ruim. certo. Bom, como a professora falou, né, um aspecto da minha pesquisa é lidar justamente com essa conexão, né, entre a igreja e o Estado, né, enquanto instituições, mas também como agentes, né, na documentação com a qual eu lido. E logo no início da pesquisa, eu fui atraído justamente por essas pesquisas, teses do Berg, em relação à secularização, né, a reformulação, né, do que um dia ele defendeu como secularização. E aí eu adquiri justamente os Múltiplos Altares da Modernidade, e eu acho que o outro é Rumores de Anjos, se não me engano, é um outro livro que adentra a questão do pluralismo. E, a princípio, né, é uma discussão globalizada, é uma discussão muito mais contemporânea. Entretanto, na minha pesquisa, eu me pus a questionar, assim, de forma mais superficial, se esses elementos não se encontrariam já num período anterior aí ao final do 20, né, particularmente no final do 19, justamente com a perda de espaço pela instituição, né, mas também num quesito de crença, né, justamente de privatização desse pensamento. E aí, com o andar da pesquisa, isso acabou tomando um pano de fundo, né, mais do que um aspecto direto que eu estou analisando. Mas eu gostaria de saber, né, se você tem alguma colocação em relação a esse aspecto, né, talvez um proto-pluralismo, se for hábil a usar esse termo, cunhar o termo, ou se de fato, como eu vim conversar com a Iriné semana passada, né, se de fato não dá nem para se cogitar esse aspecto, né, de secularização num ambiente tão agrário, onde o religioso é tão presente. Bom, obrigado, Lídio. Acho muito boa a sua pergunta. Eu não saberia indicar pesquisas históricas concretas a esse respeito, mas partindo aqui do que o Berger está dizendo, até sobre o que ele diz na realidade nos múltiplos altares, né? Para para mim é um pouco a revisão conceitual do que estava proposto anteriormente, que ele está tentando fazer. Tá? Então, ao meu ver, quer dizer, olhando um pouco mais cautelosamente, aí depende muito do país que se está pesquisando, né? E da região que se está pesquisando. Tá? Então, você precisa ver, tentar mapear qual era a presença das instituições religiosas, é um ponto que é fundamental. Não sei se é Maceió que está pesquisando, se é Alagoas, etc., se for nesse sentido. Com a presença, digamos, vamos pensar, do século XVIII para o XIX da Igreja Católica em Maceió, como que ela está estruturada, e se a questão é a discussão modernidade, secularização, dessecularização, como que ao longo do XIX, né, acho que talvez seja esse o seu período, né, se for esse, né, ou do XIX para o XX, essa instituição ela permanece arraigada no tecido social, seja próxima ao Estado ou socialmente mesmo, né? Aí você vai olhar pela imprensa, você vai olhar, quer dizer, os vínculos da instituição com a sociedade nos outros setores, digamos, sociais. Né? Olha, se você observa por meio da documentação que esse vínculo institucional permanece próximo ao Estado, permanece por meio da imprensa, permanece por meio de expoentes religiosos, intelectuais, e a documentação da própria igreja te revela, por exemplo, a questão dos casamentos, a questão dos cemitérios, tem uma série de documentações que podemos acessar esse vínculo. Né? Se isso se mantém fortalecido, então quer dizer que esse processo, nessa, digamos, parcialidade que você está investigando, né, esse processo de secularização nesses termos que
que haviam sido colocados anteriormente, ele não se dá dessa forma, não nessa velocidade. Então, acho que o aparato teórico do Eisenstadt e do Berger, esse Berger é mais recente agora, porque o Rumor de Anjos já é antigo, né? Esse Berger é mais recente e o texto do Eisenstadt, Modernidades Múltiplas, podem te ajudar a pensar essa questão das velocidades, né? E das temporalidades aí, assim, poder te ajudar. De outro lado, se a ideia também é pensar a coexistência de outros discursos religiosos e de outras religiões, aí você também precisaria sondar documentalmente ou historiograficamente outras produções que revelassem a presença de outras religiões e discursos religiosos nesse mesmo espaço público e como é que essa coexistência se dá, porque coexistir não é necessariamente coexistir pacificamente, né? Então as tensões estão presentes, então poderia haver uma coexistência de discursos religiosos, discursos seculares e discursos intra-religiosos mais tensa, então você poderia tentar revelar isso. Precisa saber se você vai ter tempo para fazer isso, né? Não sei se é um mestrado ou um doutorado, né? Em termos de capítulos, ou se só realmente registrar isso num capítulo introdutório, né? E aí deixa para você fechar a dissertação mais objetiva, né? Se for uma tese, aí sim, aí daria, né? Abrir 2, 3, 4 capítulos falando sobre isso, etc. Acho que tentando pegar isso um pouco nessa lógica. Uma dica que eu daria, eu sei que esse debate não se resume aqui ao Berger, ao Eisenstadt, né? Como eu disse, tem textos aqui de brasileiros ali de São Paulo, talvez a Irineia e a Patrícia conheçam melhor que eu, que eles vão numa lógica, portanto, de que o processo de secularização ocorreu sim e ele faz parte, obviamente, da questão da modernidade e essa presença do fenômeno religioso no espaço público agora é vista como parte da modernidade, né? não mais como algo a ser refutado. Então, é uma tentativa de entender essa presença. Bom, é isso mesmo, né? A gente já sabia. Então, o importante no trabalho de natureza acadêmica é sempre você pode adotar uma perspectiva teórica metodológica, mas é sempre você também ouvir a outra parte e dizer por que você discorda dela. Né? Porque eu disse que eu sempre digo meus orientandos, não tem problema você seguir por um caminho A, B, C ou D, desde que você demonstre que outro caminho pelo qual você não está indo, ele é insuficiente. Né? Eu acho que é um pouco nesse sentido. Tá? Eu também tenho esses outros autores aqui, vou passar para você, Iriné, você repassa, para socializar aqui a bibliografia, tá? Obrigado, Lídio. Professor, só um esclarecimento, eu confundi, não é o Rumor de Anjo, é o Imperativo Herético. Tá bem. Obrigada, Obrigado. Cândido. Sim, por favor, passa as referências, a gente distribui e coloca aí nas nossas listas de leitura e agradeço, sim, as dicas pro Lídio. Qualquer coisa aí a gente chama para a banca aí de qualificação dele. Ele está no processo da dissertação, né? Então, entrou ano passado e ainda tem um tempinho aí para amadurecer as ideias, as leituras. E essa troca aqui nossa, do Lier, é sempre muito importante, é ótimo que a gente possa fazer essa conversa. Eu gostaria de falar também, mas eu vou pegar aí os motes que Patrícia e Pedro tinham deixado, algumas questões, porque foi aquilo que eu tinha comentado, né? Eu li o texto, assim, é claro, sabendo que era um texto de 99, tá ali na referência, mas que era um texto já, né, que tinha ido e tal, mas é difícil não perceber realmente como que a leitura dele está dentro dos vieses todos, né, de questões que foram colocadas e agradeço muito, Cândido, que quando você foi apresentando, você já foi pontuando e trazendo aí as contraposições e trazendo as outras referências, né, que são importantes para a gente avançar a partir do debate que ele traz. Porque, assim, de fato, a palavra que falta no texto dele, de maneira explícita, é a questão do desenvolvimento do modo de produção capitalista, né? Que ele faz questão de, em algum momento, mencionar que os sistemas comunistas, a ex-União Soviética, eles teriam aí os problemas em relação às questões de direitos humanos e justiça social, assim, como contraposição. Enquanto que essa modernidade ou essa secularização, ou principalmente nessa experiência, já que ele parte do Weber, né, do avanço do pentecostalismo na América Latina, ele traz dentro dessa modernidade o bojo de relações capitalistas
de produção, de trabalho, e isso ou entra em choque ou é favorável, né? É favorável na medida que avança em direitos, avança, tipo, aquela parte lá do machismo com as mulheres, enfim. É uma leitura realmente que ele é sincero, ele sabe que estava faltando dados de pesquisa ali, mas é um texto que realmente tem muitos problemas nesse sentido, né? Então, de fato, como o Pedro falou, né, quando a gente está falando de secularização ou está falando de modernidade, a gente tem que lembrar sempre que tem a ver com processos históricos muito concretos em que a maior parte da população ela não participa no mesmo nível. Quer dizer, ela participa, mas ela participa como uma população que vai ser escravizada, né, que a sua força de trabalho vai ser utilizada exatamente para construir condições na Europa, talvez de você ter, né, aquela parte. Eu dei risada também, porque eu acho que é provocativo o texto dele, quando ele implica com os intelectuais, né? Ele implica essa galera aí, né, esses intelectuais, né, que estão vivendo uma subcultura, chamar, né, a subcultura, chamar essa experiência dos intelectuais de subcultura é uma provocação, então. Mas é realmente, assim, eu acho que é importante a gente pensar, e aí o mote do Pedro chama um pouco, né, de um princípio talvez de descolonizar, né, alguns conceitos, mas ao mesmo tempo aquilo que a Patrícia falou eu acho muito interessante e provocativo quando ela diz que a igreja participa do processo da modernidade. E de fato, assim, eu também nos meus trabalhos, como o Cândido mencionou, comprava a tese da secularização, ou a tese da disputa sempre da igreja com a modernidade, né? Porque a documentação você pega, a imprensa, então, né? Modernidade, iluminismo, Revolução Francesa é coisa do capeta, né? Então a gente vai um pouco, mas eu acho que essa reflexão que a Patrícia traz realmente ela é muito importante. Porque eu fiquei pensando, Patrícia, como que a igreja participa desse processo de modernização? E aí me veio à cabeça, na documentação mesmo, tipo Leão XIII. Leão XIII, ele é dito um papa, né, que vai fazer essa aproximação, mas que está ajudando ali na paz mundial, fazendo negociações de política internacional. Só que o que significa concretamente? Significa ajuda, auxílio aos países colonialistas à manutenção dos seus espaços coloniais na África, na Ásia. Então, se a religião ela participa, no caso aí a gente está falando de cristianismos, né? Cristianismo católico, cristianismo protestante. Ela é uma parte dessa formação da modernidade, é porque ela está dentro dessa lógica, dessa máquina colonialista, do avanço do modo de produção capitalista que leva junto no seu bojo a sua ideologia, os seus elementos culturais, a sua religião é importantíssima nesse processo, porque ela é a primeira coisa que vem, né? Junto, né? Então, assim, realmente é um texto muito interessante. E aí, Cândido, eu queria que você comentasse um pouco, assim, a partir da questão da Igreja Católica, porque, de fato, a gente discutiu muito dos intelectuais católicos, né? E eu estava pensando aqui numa documentação que eu estava verificando essa semana, um livro de tombo da Arquidiocese, um livro de tombo de 1965, que eu estou tentando dar uma olhadinha na recepção do Vaticano II aqui. E ele menciona o Vaticano II, também bem provocador. Porque no meio ali do livro, né, tem aquelas anotações todas, e eles vira e mexe, eles faziam copiavam, né, alguns artigos que saíam no jornal Semeador. E aí tinha um artigo de comemoração de 25 anos da Ação Católica, aqui no estado de Alagoas, né? Era a comemoração de 25 anos de implantação da Ação Católica. E a primeira frase do texto é dizendo exatamente, lamentando o processo de laicização. Eu não vou me lembrar agora, recordar se eles usam a palavra secularização ou laicização, né? A gente entendeu aqui a partir do debate, o Cândido explicou aí as diferenças, mas a primeira coisa que eles fazem é lamentar isso. E logo em seguida é dizer, mas vejam, a igreja ela cumpre o seu papel, ela não foge dos desafios. Então, né, vem a ação católica, vem a sindicalização rural. E aí, nesse aspecto, me parece que, de fato, ela se adapta, talvez poderíamos dizer, a essa modernidade, né?
enfim, eu sei que, é lógico que você não viu o texto, você não viu a fonte, mas eu queria que você pudesse pensar com a gente se, a depender do período histórico então, que a gente está analisando, como você deu as dicas aí para Lídio, a gente possa rever então a forma como nós vamos pensar, né, esse conceito, se ele é útil, se ele não é, se a gente precisa abandonar ele ou não, mas no entendimento que a gente faz, porque realmente são muitas coisas, assim. E me parece que essa disputa com o Estado, ela nunca deixou de acontecer, né? A disputa pelo Estado, a disputa pela influência no Estado. Enfim, estou viajando aqui um pouco pensando, mas se puder contribuir um pouco aí nessas viagens, a gente avança mais um pouquinho aqui também. Tá legal, Irineu. Obrigado e legal as suas reflexões. Ali, quando você fala em relação à questão do comunismo, assim, então a gente entender que o Peter Berger é um grande autor, sociólogo norte-americano, tem uma produção vastíssima, né, sobretudo sobre a questão aí da modernidade, secularização e etc. E que, portanto, aí na virada dos anos 2000 ele muda essa visão, dizendo que ela foi modificada, sobretudo por conta da realidade dos fatos. A realidade concreta dizia coisa diferente, né? E também ele é um teólogo, né? Tem formação em teologia, mas bom, mas isso não interfere necessariamente aqui nessa produção, né? E tal, ele nem coloca isso. Mas ele diz que ele é luterano, né? Mas ele diferencia ali e tal. E ele fala isso no texto e em outras produções. E realmente ele dá uma cutucada, fala, então ele reproduz a tese lá, a weberiana, etc. Né? Então, ética protestante, espírito capitalismo, depois fala que os países católicos, né, não avançaram tanto economicamente quanto os Estados Unidos, dá uma cutucada dizendo, então os comunistas eram menos democráticos, os liberais capitalistas mais. Claro que aí também está forçando a barra, né? Aí, se eu entendi bem o que você colocou, o que você está perguntando é em relação ao conceito de secularização. É isso? Se tem que ser revisto, né? Na produção, era isso? Não, ou era o modo de produção? eu acho que até você pode já, talvez, fazer isso, né? Porque você acha que ainda dá para usar? Porque pelo que eu entendi, você acha que, por exemplo, o seu doutorando ele está usando, mas você está dizendo, é por sua conta e risco, né? A depender de como você vai usar. A minha interpretação assim, é que o que o próprio Berger está dizendo é que assim, não é jogar o conceito totalmente fora, né? Eu estava inclusive olhando aqui no livro no lateral, quando ele fala do processo de secularização, dentro tem uma lógica de diferenciação, tá? Sociologia que trabalha mais isso. O que é a lógica de diferenciação? A diferenciação. Ele fala então que funções que anteriormente a gente tem que pensar um estado modelo entre aspas. Vamos pensar a França absolutista católica, porque a Inglaterra já era uma monarquia constitucional, né? Lá no geral do 18 para o 19. França, monarquia absolutista católica, é derrubada pela Revolução Francesa. Então ali, esse processo de diferenciação não havia, porque a igreja estava na base do Estado. Economia, então ele fala aqui, religião, economia, religião e educação, por exemplo, a igreja estava envolvida nisso. No processo de diferenciação, pós-Revolução Francesa, com a lógica da modernidade, isso vai se diferenciando, né? Essas esferas de atuação serão divididas. O Estado, né? O ensino será laico, não é um ensino religioso. A economia não é a igreja que toma conta, é o Estado que toma conta. E aí sucessivamente. Então, eu acho que a gente precisa avançar mais no sentido de pensar se esse conceito ele serve e se serve em quais realidades históricas, né? De quais regiões do globo. Aí que eu tento fazer essa junção com Eisenstein, na ideia de modernidades múltiplas. Né? Uma coisa é a ocidentalização, outra coisa é a modernidade ocidental, que não deve ser levada, quer dizer, alguns desses elementos vão parar assim, na Ásia, na América, mas não na mesma velocidade, não totalmente naqueles termos. Então, são realidades que operam de forma diversa. Então, não acho que o conceito seja descartado absolutamente, porque ele não serve estritamente somente para dizer, olha, a religião ela estaria mais afeita ao espaço privado, não era só isso exatamente, tinha esse processo de diferenciação. Mas pensando na minha visão aqui para o caso do Brasil, eu tenho a impressão de que a partir do que vocês colocam, nós deveríamos rever a aplicação, sim,
porque, como você fala, você tem elementos que demonstram que a igreja não está mais vinculada ao Estado, portanto, existe esse processo de consolidação de um Estado laico no século XX, né, cada vez mais, a partir do início do século XX, né, mas a igreja, vamos pensar, estou falando de igreja católica, né, tem a igreja católica, mas já tem as igrejas protestantes que estão no Brasil. A presbiteriana está no Brasil desde o início do século, você tem cristão no Brasil, outros mais, tem as religiões afro. Então, vamos falar no sentido de que o fenômeno religioso ele está no espaço público, ele continua no espaço público, ele só não está no Estado. Então, você tem um Estado que é laico, mas ainda assim nós podemos relativizar isso, porque ele é laico em qual medida? Se você pegar a primeira metade do século XX, os anos 40 lá, o ministro da Educação, o Capanema, era católico. Você pega o Conselho Nacional de Educação composto pelos católicos, então é o Estado e os cargos do Estado, etc. Né? Então, a religião do Estado é a religião das pessoas que controlam o Estado, não é isso que a gente ouviu dizer no 19, né? Então, quer dizer, no espaço público, as religiões ainda elas convivem, né? E tensionam. Então, acho que a gente poderia pensar em reinterpretar isso a partir dessa lógica, tentando evidenciar, como você falou, tem a ação católica, tem os intelectuais, isso pensando ali no campo mais católico, mais das religiões afro, né, do espiritismo, do protestantismo, etc. Mapear na imprensa, mapear nos intelectuais, em outras instâncias. E tentar enfrentar os argumentos daqueles que são contrários, que dizem, olha, não, mas isso é secularização. Não, isso não é secularização. A lógica de secularização é de que a religião estaria fora do espaço público, relegada ao privado dos indivíduos, na consciência dos indivíduos. Na consciência dos indivíduos. O que o Berger vai dizer é que não é isso que acaba acontecendo. Ela está nas consciências, mas também está no espaço público. Pois é, portanto, mas está no espaço público de uma maneira bastante específica, porque a Igreja Católica ela acessa o Estado o tempo inteiro. Ela participa dos rituais do Estado, cívicos, etc. E ela é o tempo todo mencionada como um dos elementos da civilização, né? Nesse período aí, que a gente está começando bastante, final do 19 para o 20, até os anos 50, muito. Aqui eu estou falando sempre a partir de Alagoas, da documentação que eu vejo, né? Enquanto as religiões afro-brasileiras, elas podem estar no espaço público, mas elas estão sob julgo, porque elas recebem a repressão político-policial e de maneira constante e sistemática. Né? Então, eu até assim, eu acho que os protestantismos aqui em Alagoas, eles começam a acessar o Estado também, isso já na Primeira República, né? E começam a ter mais facilidades para acessar esse Estado. Mas as religiões afro-brasileiras, até hoje, elas têm profunda dificuldade de acessar as instituições do Estado, de justiça, de qualquer tipo de direito humano, enfim, de vulnerabilidade social, né? Talvez o termo que o Berger tenha se referido em algum momento, ou o próprio Eisenstein, não é necessariamente só a ideia de espaço público, mas o espaço social, na sociedade. Então, elas coexistem, e aí você tem razão. Em nível de tensão, que uma delas é, para usar um termo da hegemonia, né? Uma delas está mais próxima do Estado e reprime, né? A outra, oprime, melhor dizendo, né? E chama o Estado para cima do outro. E aí tem que ver o momento histórico em que isso está acontecendo, né? No início dos anos 20, né? A Igreja Católica está enfrentando protestantes, enfrentando aqui no Mato Grosso as religiões indígenas, está enfrentando afros. Depois, gradativamente, os protestantes também estão discriminando afro-indígenas. Então, quer dizer, você tem uma hegemonia da Igreja Católica, mas os protestantes também estão oprimindo outros, né? Isso vai mudando gradativamente com o passar do tempo, mas eu acho que é o caso de repensar, sim, um pouco a aplicação do conceito de secularização, olhando por uma outra lógica essas experiências históricas aí particulares, né? Sim. Muito obrigada, Cândida. Ajudando a gente a pensar e tornar mais consistente, né, as análises. Gente, vamos fazer uma última rodada, uma última chamada. Comentários, perguntas? Não? Aí já são, em Alagoas, são que horas aí?
Aqui é 5h30 ainda. 5h30. Ah, bom, aqui tô aqui. Você está vendo essa questão das modernidades múltiplas aqui em Cuiabá são 4h40. Pois é, aqui começa a luz a diminuir a partir das 5, então loguinho aqui vai Sim, estar escuro. é super interessante isso. Bem, gente, se ninguém mais tem questões do professor Cândido, a gente não pode aqui monopolizar, porque eu sempre tenho milhares de questões. Inclusive, falando um pouco, teve uma hora que me passou o Brodel na cabeça, de média duração, longa duração, vendo aquilo que muda rápido, aquilo que não muda. Porque a gente acaba, assim, eu acabei não perguntando a questão dos fundamentalismos, que é o mote do texto dele, né? Eu sei, porque também a gente teve aqui a oportunidade de ouvir Cândido debatendo, né, a partir do trabalho dele sobre a França e várias questões importantes. E realmente, às vezes, me parece que o fundamentalismo ele se alia rapidamente com aquilo que é de pior, né, na estruturação da sociabilidade capitalista. Assim. Talvez eu estou sendo meio enviesada também, mas eu estava ouvindo uma palestra com o professor Romero Venâncio e ele estava comentando sobre a extrema-direita católica atual e fazendo uma análise das aproximação dessa extrema-direita, né, católica com o bolsonarismo. E aí no texto o Berger vai mencionar o Opus Dei, né, na Europa. E aí, é claro, né, nós sabemos da Opus Dei aqui no Brasil também. Então aí me parecia, ele falava assim também de uma maneira muito assim, rápida, né, aquela coisa, né, bem, fascistas reconhecem fascistas, então os dois se aproximam, né, enfim. Mas me parece assim que é incrível como certos interesses econômicos e políticos, né, eles rapidamente encontram uma justificativa religiosa, né, ou vice-versa, enfim. Não sei, eu sei que isso a gente não pode colocar as coisas num pé de similaridade ou de mecânica, né, como se as coisas se ligassem naturalmente, que não é bem assim, não é mesmo. Mas a gente percebe movimentos realmente bastante, sempre muito preocupantes, a gente está vivendo isso, né? Essa questão do ensino religioso, o pessoal nem conseguiu fazer que o ensino religioso se tornasse de fato uma disciplina de história, né? E aí o negócio já vai por outra linha agora, é difícil. Enfim, desculpem. Cândido, considerações finais, companheiros, fique à vontade, fazer seus comentários, por favor. Bom, obrigado. Quero agradecer a você, Linéia, aí, como líder do LIER, né? E também ao Pedro, que teve que sair um pouco antes, por terem me recebido aqui na UFAL, durante a licença e capacitação, que chama, né? No semestre do ano passado e até agora. Quer dizer que foi assim, um período muito importante para mim, em primeiro lugar, por ter contato com vocês, com o grupo de vocês, perceber que vocês estão muito bem organizados. Tem uma equipe que trabalha muito bem aí o fenômeno religioso, né, e aguerrida. Eu acho que isso é importante, né? Então, fiquei muito feliz com esse contato. E depois, por poder levar algumas temáticas, alguns autores com os quais eu tenho trabalhado nos últimos tempos, e poder dialogar sobre eles, né? Não no sentido de ensinar alguma coisa, mas no sentido de apresentá-los e ver o que se poderia extrair desses autores de bom e aquilo que poderia ser criticado neles também. Então, esse exercício de reflexão foi fundamental. Eu, inclusive, reaprender, né, algumas coisas aqui com essas leituras e releituras, né? Aprender também ouvindo vocês. E eu acho que outro elemento fundamental foi considerar essa dinâmica das realidades históricas, né, digamos, das espacialidades, como lá o Renato gosta de dizer, né, espacialidades históricas, e dessas, em suas temporalidades muito específicas, né, sobretudo no caso brasileiro, a gente aprendeu muito com uma historiografia que é uma historiografia de perspectiva universalista, né, o eixo Rio-São Paulo. Então parecia que existia, assim, a história das religiões acontecer em São Paulo e Rio de Janeiro, um pedaço em Minas. E não tem mais Brasil, não tem Amazonas, não tem Rio Grande do Norte, não tem Alagoas, Rio Grande do Sul, Paraná, não tem nada. Mato Grosso não existe. Então, os debates aqui me levaram a também enriquecer a minha formação no sentido de aprender com vocês essas dinâmicas e as reflexões que vocês têm levado aí muito, muito adiante.
E hoje também, mais a gente deu um start aqui numa discussão que é longuíssima, profunda e que não está longe de ter acabado, né? E é isso, eu agradeço vocês pela recepção aí na UFAL, de terem me tratado muito bem, me senti em casa realmente, né? Um ambiente muito, muito amigável. E vocês todos são, Patrícia, você também, evidentemente, a gente já se conhece faz um tempo, né? São bem-vindos aqui ao UFMT, aqui em Cuiabá, e vamos nos encontrar aí nos eventos, né? Temos lá o evento da rede lá, Pesquisa História Catolicismo do Mundo Contemporâneo, semana que vem, né? Irineia está lá também conosco já numa das conferências, e sigamos em frente, né? Acho que é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês e fico à disposição para parcerias futuras, colaborações, bancas, aulas em conjunto, né? Tudo que vocês conhecem, os professores, os alunos, e nosso métier, ele não se resume à sala de aula, ele tem orientação, tem produção, tem... Por isso que a gente fica com o cabelo branco assim logo cedo, logo jovenzinho. Um prazer, obrigado a todos pela atenção e estou à disposição, tá? Agradecemos demais, Cândido, já é nosso amigo, sim, e o Liar vai estar sempre abusando de ti. Qualquer coisa a gente vai estar te chamando aqui para participar. Aí eu deixo já um recadinho, esse ano o Liar completa 10 anos, né? Então a gente vai fazer uma atividade especial em agosto, um segundo seminário de ensino e pesquisa em História das Religiões. A gente quer marcar os 110 anos do Quebra de Xangô, que foi um evento, né, extremamente violento aos terreiros aqui em Alagoas, então é um momento também de retomar uma reflexão sobre esse processo histórico e as suas repercussões ainda hoje. E aí a gente vai ter aí umas semanas, uma semana na verdade, né, 4 dias de discussão, vamos fazer online ainda o evento, né? Então ficam já convidados todos e todas, e logo a gente bota aí as notícias, né, na roda aí para o pessoal acompanhar. Então, um grande abraço, pessoal. Muito obrigada. Nós teremos a próxima reunião dia 28. Então, eu vou parar aqui a gravação. Aqueles que puderem ficar um segundo, o pessoal aí do grupo, para a gente poder falar mais umas questõezinhas técnicas, tá certo? Grande abraço. Prazer demais, Cândido, voltar a estar contigo. Patrícia Revela. O pessoal, é nóis. Seguimos aí na luta. Grande Tchau, beijo. tchau. Obrigada, Irineia, Obrigada pelo a você, querido. caminhamento. É um É prazer. nóis. Cândido. Tá, prazer foi meu. Obrigado pela presença. Vamos nos